Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Vamos dar mais uns minutinhos para aguardar pela conexão dos outros participantes. Daqui a 2 minutos, às 9h05, vamos começar. Para aqueles que já se juntaram à reunião, existe a opção de interpretação, tem disponibilidade para escutar o evento em português, inglês e espanhol, e vocês podem então escolher a língua da sua preferência. Também estarão habilitadas as caixinhas de perguntas e respostas para deixar qualquer inquietude, comentário, sugestão. E, por favor, não hesitem em nos consultar qualquer coisa por aí. São as 9h05. Bom, perfeito. Sejam bem-vindos de novo. Eh, Sejam bem-vindos a esse espaço virtual titulado eh, Relações entre Justiça Fiscal, Justiça Ambiental e Climática. Meu nome é Clélia Guerreiro, eu faço parte do Latindad e da Rede de Justiça Fiscal da América Latina e do Caribe, que são as duas organizações que são responsáveis da organização desse evento. Eu serei a moderadora desse espaço que está sendo realizado no âmbito da campanha dos Dias de Ação Global por uma Justiça Fiscal que habilite a justiça de gênero, que está liderada pela Parceria Global pela Justiça Fiscal. Antes de iniciar, eu queria lembrá-los que temos tradução simultânea em inglês, espanhol e português, e para acessar a ela, por favor, cliquem aí no ícone de tradução que aparece né, aí nos 3 pontos. Isso vai nos permitir desfrutar da apresentação na língua que vocês prefiram. Igualmente, o propósito desse encontro, como já foi dito pelo nome, é explorar esses vínculos entre esses 3 temas, especialmente no âmbito do modelo pouco extrativista, um pouco extrativista que vemos na América Latina e no mundo, que impacta na provisão e, particularmente, nos serviços de cuidado. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar nossos membros do painel. Eu vou apresentar a todas e a seguir vou lhes eh, dar a palavra para que façam suas intervenções. É uma honra contar com nossas distintas companheiras. No primeiro lugar, nossa amiga Verônica Serafini, que é economista com formação no Platzo México e doutoramento em economia da UNAM. Hoje é assessora em gênero e economia e coordena o grupo de trabalho de economia feminista de Latindade. A seguir temos a senhora Kelly Alfaro, que é consultora com uma ampla experiência em economia econofeminista, dedicada a manter a vida e trabalhar na interseção entre povos indígenas e mudança climática. Aqui temos também a Alessandra Sanches, que é especialista em governança, em governo energético e fortalecimento de capacidades, que tem desenvolvido projetos focados na transparência e no uso responsável das receitas extrativas. Agradecemos profundamente a presença de cada um de vocês e vamos começar então com as suas intervenções. Vero, vamos lá, vamos começar com você. E considerando as deficiências dos sistemas fiscais atuais, me conte um pouco como as mobilizações das reformas em termos de arrecadação e orientação dos incentivos pode contribuir para a geração de atividades que sejam mais socialmente desejáveis ou ambientalmente desejáveis. E, bom, ficamos aqui prestes a escutar qualquer exemplo ou iniciativa relevante que ilustre as intersecções dos sistemas fiscais e as dimensões de cuidado e a justiça climática. Bom dia, Clélia, muito obrigada pelo convite. E sempre é uma honra para mim participar desses eventos, porque nos ensinam muito e nos ajudam a discutir sobre questões que hoje estão no seio da discussão cidadã e também no centro das oportunidades de bem-estar.
diante das necessidades de cuidado e da crise climática e também da crise de cuidado. Como você vê do título desse evento, é, é, eu acho que é importante sublinhar o papel que isso tem dentro de uma política fiscal, como um instrumento para a conquista da justiça fiscal, em termos de qualquer outros âmbitos, e não apenas do cuidado. Também a saúde, educação, emprego e acho que vale a pena fazer um lembrete para aqueles que não sejam economistas, aqueles que não estejam complementados nos componentes da justiça fiscal. A política fiscal tem basicamente como principal instrumento o orçamento público, e o orçamento público tem componentes que são fundamentais. Por um lado está a despesa, pelo outro estão as receitas e pelo outro lado o financiamento quando esses financiamentos não sejam suficientes, que é a dívida. Então, a justiça fiscal e em termos de cuidado, como que estamos hoje? Principalmente temos um que é a política tributária. Sem a política tributária, você não pode financiar as políticas de cuidado. E aí devemos nos perguntar como é que fazemos para que o sistema de cuidado permita distribuir os tempos de cuidado e as responsabilidades. Eu peço desculpa, mas o áudio dela está travando. Isso lhe impede, então, ter maiores oportunidades de trabalho e também uma carga de trabalho no âmbito do trabalho remunerado, como, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, que são o setor de menor renda, com mais informalidade, que não consegue acumular, embora entre no sistema de proteção, não consiga acumular para a hora do retiro para ter uma jubilação, uma aposentadoria justa. Então, por outro lado, esse é o grande debate que acreditamos, é o grande debate que estamos discutindo em maior medida sobre quem está coberto por essas medidas de cuidado e como beneficiamos os trabalhadores do cuidado. E, por outro lado, temos todas as políticas que geram despesas por lado do gasto e do orçamento e que devem ser financiadas. E aí também devem fazer a pergunta sobre como financiamos de forma justa. E esse financiamento justo, e em uma região ou em outros países onde o sistema tributário se baseia em pontos indiretos. Os recursos que existem para financiar as políticas vêm do consumo das classes trabalhadoras e dos setores de menor receita. Portanto, esses setores, quando consumem, e se nós vamos investir em um gênero apenas com os impostos que as mulheres pagam por conta do seu consumo, podem redistribuir os tempos de trabalho e não vamos vamos redistribuir os custos dessas políticas. As mesmas mulheres estão saindo a trabalhar porque se beneficiam dos centros de cuidado infantil, dos centros de cuidado para pessoas maiores, melhores sistemas de água. São elas que estão financiando a política, enquanto aquelas que esse financiamento, para que seja justo, tem que ser distribuído entre todos os setores. E as mulheres, além do mais, temos que lembrar que na América Latina e em nossos países, tem uma penalização nas receitas de trabalho que varia entre 20% e 10%, dependendo dos setores.
as mulheres, propriamente ditas, ganham 20% a menos ou 15% a menos na média do que um homem. E, do mais, com seu consumo, e por conta do que mostram assim, pesquisas em benefício das famílias e dos lares com esse consumo, pagam os próprios serviços que recebem. E aí, então, não tem uma redistribuição da receita por um trabalho que beneficia toda a sociedade e que permite reproduzir a força de trabalho, que permite que é a força de capital do setor empresarial, porque as crianças bem cuidados e cuidadas, pessoas que estão trabalhando todos os dias, que têm um prato de comida na mesa, que tem em, são eles que vão sair a produzir. E essa produção deve também contribuir para os custos de reprodução social e dos cuidados. O sistema tributário é fundamental e os debates que estamos realizando para fazer o sistema tributário mais justo são fundamentais. Em nível global, estamos tendo discussões fundamentais sobre como deviam tributárias e como deveriam ser tributadas as grandes fortunas, as grandes corporações. Você quer escutar? O áudio está travando. Quem se beneficia das exonerações tributárias dos nossos países, muitas vezes eles beneficiam as empresas ou os setores de menores receitas. E aí temos uma perda de recursos que poderiam ser utilizados para financiar melhores sistemas de cuidado. Então, como que podemos fazer preliminar as e para fazer com que usem melhores receitas e as mulheres pagam os impostos que têm que pagar porque as mulheres não têm condições para eh, ocultar esses recursos ou esses aspectos tributários em setores de proteção tributária. A América Latina está indo cada vez para um maior endividamento e esse é o pilar da dívida de política fiscal, porque nos anos 80 nós já sabemos e todos dizem que na hora de pagar, ter que pagar a dívida, não pagam os que têm mais, mas que reduzem as despesas. E por que precisamos nos endividar para construir rotas? Porque nós estamos cobrando os impostos suficientes para financiar essas rotas. Então, aí temos a outra cara da moeda da dívida, que é um sistema tributário que não arrecada para financiar. Então, considerando que essa infraestrutura utiliza recursos tributários, então temos que olhar para a justiça fiscal como um todo, que está encadeado e que funciona como um sistema. E um último ponto que estamos fazendo sobre os estudos da economia feminista, estamos encontrando que isso que não funciona, um sistema tributário que arrecada pouco e de forma injusta, com uma dívida que cresce e que paga as custas da redução dos serviços sociais, isso vai fazer com que as mulheres se endividem na hora de adquirir serviços públicos. Por exemplo, agora temos serviços de cuidado infantil, e então devem se endividar para financiar esses serviços de cuidado infantil. Ou as pessoas que se enfermam para as pessoas
Então, eu acredito que é importante olhar eh, para a justiça fiscal de forma integrada em todos os componentes da justiça fiscal para construir sistemas de cuidado que sejam mais justos tanto do lado da despesa quanto do lado do financiamento. E com isso, eu termino minha intervenção. Muito obrigado, Vero. E algo que eu sempre menciono nessas conversas é que parece simples, mas é muito difícil pôr em prática a coerência, a política pública em geral e como o fato de ter tantas mãos por trás, tantos interesses por trás, com tantas mudanças de governo, e isso faz com que se tergiverse tanto, e às vezes você tem políticas que dizem que favorecer alguma coisa e, por outro lado, apagam. E aí o convite é tentar procurar essa integralidade, essa correção, essa coerência, e não apenas na política pública, afinal, como resultado, mas também no, no trabalho diário das organizações e das mobilizações. E, e nos conte, então, da sua perspectiva feminista e considerando a sobrecarga de cuidados que cai sobre as mulheres e crianças, quais são os desafios e oportunidades que você vislumbra a respeito do estudo do processo que você liderou como autora do Latin Dutch. Muito obrigada e sejam bem-vindos todos. Muito obrigado pelo convite e queria apresentar um pouco do que é o resultado de um estudo que nós fizemos com o Latin Dutch do ano passado, que está publicado aí no site. Eu vou vincular isso principalmente com o tema de justiça fiscal e justiça climática. Então, esse aí é o documento que vocês podem descarregar. Quais seriam as propostas a partir do Código Feminista para promover as transmissões justas e inclusivas? E, nesse sentido, a pergunta fundamental é o que sustém a vida, que em termos práticos e contábeis. Eu finalmente sou economista e tenho que colocar alguns dados, mas na verdade eles não só se visibilizam, mas não podem ser contabilizados porque é trabalho, é uso do tempo. Então, quando pensamos no que se pressupõe da manutenção da vida, e eu coloco o SOS como um apelo de urgência, porque quando nós falamos dos dados sobre o que pressupõe manter a vida, o que é que significa o cuidado, nosso cuidado como pessoas. De fato, nós precisamos do cuidado das crianças, dos bebês, quando um recém-nascido chega no mundo e também todo o trajeto da vida, reconhecer que nós somos interdependentes e principalmente temos apoio das mulheres e das mães. E vamos ver o que isso pressupõe para o uso do tempo, as redes que isso pressupõe as sociedades, que em termos de cuidado, se vamos trabalhar, onde que vamos trabalhar, e onde vamos deixar as crianças. E algo que é muito importante quando analisamos o uso do tempo é que é excludente. Não podemos estar em dois espaços ao mesmo tempo. Se nós decidimos estar nessa exposição, não podemos estar em uma reunião de trabalho. E não vou utilizar, não é possível. Então, se nós queremos ter uma atenção plena, que pressupõe o cuidado de crianças, de bebê, ou adultos maiores, ou pessoas com algum tipo de doença, ou algum tipo de problema de saúde, então, ou fazemos uma coisa ou a outra. Então, quem está cuidando das pessoas em sociedade, como são essas relações entre as crianças, os adultos maiores e também como o território vai condicionar o uso do tempo. O que pressupõe ter água potável
em qualidade e continuidade em nossa moradia, e o que pressupõe não ter água potável nem em quantidade nem em qualidade em nossa habitação, e quem são as pessoas que coletam a água. E, por exemplo, se temos uma pessoa que precisa de limpeza para não ter problemas de saúde, não em termos de mortalidade materna, que está atrelado à continuidade da água. Quem vai coletar a água para a produção de alimentos, linha, e como o território também vai condicionar o uso do tempo. Quem são, então, os que estão na área rural dos colégios ou que assistem com maior continuidade? São as crianças, e qual a idade em que as meninas deixam de ir para a escola? E como o território vai condicionar as oportunidades e possibilidades desse uso do tempo, que é o importante na hora de decidir o que fazer ou não, porque isso vai pressupor algumas brechas nas pessoas, o tema de acesso à energia, acesso a alimentos, e isso em um contexto de mudança climática. Então, estão as pessoas, estão as atividades econômicas relacionadas e as atividades de sustentar o tema dos alimentos, água, energia, e como isso vai se vai ficar mais complexo no contexto de mudança climática, e por isso essa palavra de justiça climática, de justiça fiscal e de cuidados, e como isso eh, vai ser, e o que isso vai pressupor na vida e dignidade das pessoas. Existem brechas culturais e históricas, por exemplo, de povos indígenas e do acesso a recursos, ou dependência da natureza, por exemplo, de água, a principal fonte de água para consumo humano na Amazônia. Nós somos uma região amazônica, são fontes primárias. O que quer dizer rios, lacunas? Essa é a fonte principal da água. Então, o território iria ser condicionado, e essa olhada para o território coloca essa dependência. E, e essa interdependência que pode facilitar nosso cuidado, e essa interdependência que também vai condicionar o uso dos nossos tempos. Então, nessa pergunta que é tão interessante a partir do ecofeminismo, ou de interseccionar essa economia feminista e essa economia política, sobre o que pressupõe o uso do tempo das pessoas, e, e o que pressupõe a vida propriamente dita, e que também o que erode nossa vida a partir dos diferentes tipos de violência, e isso complexizando o contexto de mudança climática. E algo que é importante são essas três dimensões que são importantes, com lógicas de paradigmas de desenvolvimento, que tem a ver com essa dimensão social nessa interdependência, e também o contrário, nessa interdependência, depender da natureza, o que que pressupõe em termos econômicos. Ontem houve outro derrame de petróleo na Amazônia peruana, e isso que pressupõe no prejuízo do consumo das famílias que dependem da caça, da pesca, que é fundamental em termos econômicos para a venda, por exemplo, e também para consumo das famílias. E o que pressupõe isso em termos de dimensão social, e como condiciona o tema ambiental também, pelo uso do nosso tempo, e também para as atividades econômicas e sociais, e do que se pressupõe disso no território. E nesse sentido, algo que é muito importante de mencionar é que as condições ou as dimensões de desigualdade também irão condicionar essa vulnerabilidade multidimensional que é existente em termos de mudança climática. No contexto de mudança climática, vamos ter essa intersecção, por exemplo, de gênero, de questões rurais, que vão condicionar
se você está ou não em risco, né, diante da mudança climática. Então, algo que eu queria mencionar aqui é que, por exemplo, as populações que têm menos recursos para ser, em termos monetários e que dependem mais da natureza, enfrentam maiores riscos de vida. São mais dependentes da natureza e possuem menos recursos para se adaptar a condições ambientais e para se recuperar. E nesse sentido, na interdependência, alguns dados é que efetivamente, por exemplo, essa informação a respeito da valoração do trabalho não remunerado, do trabalho de cuidados sem lares, no caso do México é 20,2%, que é a contribuição do trabalho não remunerado das mulheres, e aí podemos ver quanto que pressupõe cuidado como contribuição, sendo uma atividade tão importante e não visibilizada em termos de orçamento, de políticas públicas, principalmente em nossa região, que estão muito desgregadas ou concentradas principalmente em capitais provinciais e não dentro da lógica de política pública no nível de todo o território. E mais uma, quanto tempo dedicam às atividades de trabalho doméstico? Na média, vocês podem ver em horas de cuidado da mulher. E como as mulheres são as que fazem essas atividades por questões de papéis e o que isso pressupõe e os nodos estruturais para o desenvolvimento sustentável da região. E quem cuida no final das contas e quais são as licenças que dão para cuidar, máximo o pai máximo chega 3 horas e no caso da mãe são 18 horas, são 2 horas, diante de 18 horas, aqui 11 versus 12 em Honduras e Guatemala para os pais do recém-nascido. Então, veja em políticas qual é o tempo que se dá em termos de semanas para cuidar aquelas pessoas que têm a sorte de ter direitos laborais, porque lembre-se que estamos em uma região onde a informalidade no trabalho é a que mantém as economias. De fato, não temos direitos de trabalho na maioria dos países. A maioria está na informalidade, mas aqueles que têm direitos laborais e com possibilidade de ter licenças de trabalho em seus contratos são as mulheres. E isso nos diz também quem são aqueles que estão cuidando. Então, para ver como é o condicionamento do tema do território, aqui quem é a pessoa encarregada no nível da região de coletar água e quanto demora em tempos de uso de coleta de água, quem coleta a lenha, quem são as pessoas que têm acesso à energia para construção na área rural. Então, se vemos o paradigma atual de desenvolvimento que acontece com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vemos que a questão de gênero transversal aos diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas aí, em nos aportes de justiça, de cuidado, de justiça fiscal e climática, as perguntas são assim: nesse, e no contexto de mudança climática, o que pressupõe que o crescimento econômico seja ilimitado? Por exemplo, quando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável sobre crescimento econômico inclusivo e sustentável, você faz um crescimento sustentável e duradouro. Ou seja, o crescimento não tem uma pausa, não tem um limite. E a verdade é que é colocar território e economia e também é colocar uma capacidade de carga para o ecossistema. Então, pensar que não podem existir, no caso do Peru, por exemplo, tem territórios que estão 90% concessionados, ou seja, tem um limite para esse tipo de atividades.
e você não pode condicionar esse território. Igualmente na dimensão social, o que pressupõe isso em termos de cuidado? Como você está incluindo a sociedade do cuidado na dimensão social e como essa dimensão ambiental, quando você coloca o crescimento econômico ilimitado, pode ser realmente sustentável? E nesse sentido, temos uma folha de rota que coloca a CEPAL com aquilo dos nós estruturais na agenda de gênero e que se fundamenta principalmente no que pressupõe a dimensão social sexual do trabalho. O uso do tempo, quando falávamos essencialmente de que o uso do tempo é limitado. Então, nesse sentido, temos quatro nós estruturais que têm a ver também com questões estruturais em nossa região, como a questão dos papéis. Aqui temos uma relação com o componente ambiental, a lógica de quem decide ou não sobre os recursos também. Aqui um dado importante é o tema da propriedade da terra. A propriedade da terra, né, principalmente em nossa região, não está nas mulheres, tem uma feminização da agricultura na área rural e, no entanto, eles não são proprietários e, portanto, existe uma falta de decisão e concentração de poder na hierarquia do âmbito público que não tem participação das mulheres, os padrões culturais, que é algo importante da violência da nossa região também e da desigualdade socioeconômica que persiste, que é uma brecha estrutural no acesso dos serviços de educação. Então, como é que estão as relações em termos do núcleo familiar e do núcleo da casa e das pessoas, que podem ser monoparentais no âmbito de trabalho, no âmbito social, e essas lógicas no território? Então, indo para o que se pressupõe das propostas de economia feminista em termos de justiça fiscal e cuidados, economia ecológica, para temas de justiça climática, algo que é muito interessante de saber, que não percebemos acá, é o modelo iceberg, que Ben Thompson e Maria Manson, em 99, fizeram, que está um pouco aqui pronto. E se trata então das coisas que você encontra no sistema econômico, que são contribuições interessantes da economia feminista. O que você vê principalmente é a contribuição do trabalho remunerado, essa lógica que falávamos que aqueles que têm a sorte de ter um contrato de trabalho, o setor informal, essa economia invisível que está por fora do PBI, mas que mantém o que é a economia visível. Então, não é possível colocar atividades agrícolas em um território com erosão. E o que acontece com esses territórios abandonados nas economias informais? O que recebem como valor irrisório pelo trabalho, a invisibilidade do que pressupõe o trabalho do cuidado, para além do mais a natureza e a parte sobre um ecossistema saudável para o que pressupõe atividade produtiva. Temos uma lógica de uma economia visível e outra invisível que sustém o que pressupõe aquela economia visível. E aí temos algo importante que eu tinha colocado, e é que é algo muito interessante que traz a economia política, a economia feminista, é aquela divisão do que você pressupõe das nossas necessidades. Ou seja, como que se mantém essas necessidades de consumo, essas necessidades também em termos de costume e em termos de hábitos. Então, algo que é importante de se mencionar aqui e que é um pouco uma forma de debruçar essa questão é como, em termos de valor de uso, o como que se cobrem essas necessidades, o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado e a contribuição dos recursos naturais. Essa divisão você percebe, você encontra nos diferentes tipos de economias e existem em nossa região, por exemplo, famílias que têm suas necessidades sendo cobertas pela criança de animais menores, por trabalho remunerado também, e também algo que é transversal em todos os casos é o cuidado em todas as necessidades, está aí o uso do tempo.
nesse uso de tempo, temos atividades de cuidado. Então, nesse sentido, aqui, desde ou a partir das dimensões de justiça climática, falamos então das dimensões econômicas e as dimensões sociais e ambientais, e o que nós vemos a partir da lógica de desenvolvimento sustentável é o bem-estar e a base produtiva de dois capitais, um capital cultural e humano. Então, a proposta é onde está a lógica do território provedor, do território identitário, do território futuro e as outras perspectivas que também provêm da lógica do cuidado da terra, da espiritualidade, das relações entre o cuidado das pessoas e o cuidado da lógica de futuro e esperança. E nesse sentido, e fazendo um pouco a interseção do que pressupõe a economia ecológica, e mais além do que pressupõe o invisível do mercado. E, isso tem um valor que dessa lógica e isso nos leva a pensar nos termos androcentristas da natureza em si própria e nos dar conta que estamos vindo à ponta do iceberg e estamos vendo também o entorno da pessoa com a natureza em si própria. E isso nós podemos ver com mais detalhe no texto e como podemos incluir esse vínculo interseccional sobre a perspectiva de trabalho invisível e para além do mais com os valores que se pressupõem de uma natureza. E bom, muito obrigada pela oportunidade. E já temos algumas reações dos participantes sobre as propostas que você menciona, mas vamos deixar as perguntas para depois da apresentação da Sandra. Sandra, eu te dou as boas-vindas. Sandra também já participou. É um processo de representação com Latindade. E seu estudo se centra principalmente na vinculação das mulheres na exceção de elite. Muito obrigada, Clele. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite à Latindade. Como nós, nós temos realizado um documento que relaciona as mulheres, os impactos das mulheres nas comunidades, que são as mais vulneráveis. Vou colocar aqui uma pequena apresentação. Aqui vocês me dizem se estão vendo, por favor. Então, qual era a ideia desse documento? Quais são os efeitos potenciais da extração de lítio nas comunidades onde se encontram mulheres, onde se estão realizando esses projetos? Falamos, em realidade, do que é o Triângulo do Lítio, do que se chama Bolívia, Argentina e Chile, e vimos o lítio como essa nova aposta que temos para a transição energética, porque é um mineral que está permitindo atualmente gerar essas baterias que são para fazer a armazenagem da energia, que é bem alternativa, e também a questão dos veículos elétricos. Por isso, foi que aconteceu um boom nessas compras, e tem afetado a demanda desse mineral. E é um mineral que está nesses territórios de Argentina e Argentina com a possibilidade de ter um custo muito baixo na exploração do lítio, e é por isso que as empresas estão olhando para o potencial
para começar fazendo investimento. E também os estados, de novo, quiseram entrar nesse modelo extrativista. Já tivemos na região esse modelo presente durante muitos anos com os hidrocarbonetos, com a mineração, e agora tem essa nova aposta para conseguir esses recursos econômicos através da renda, que é algo muito desejado pelos governos, sendo que eles não colocam investimento, vem uma empresa, faz um projeto todo e depois o governo começa a ter um fluxo de receitas e dos projetos fiscais, que vem dos projetos fiscais desenvolvidos por cada um desses países. Já vimos que esses modelos aplicados anteriormente não funcionaram, porque a ideia é passar dos recursos não renováveis a gerar uma economia sustentável e desenvolvimento de um país. E atualmente, os países, depois da exploração dos hidrocarbonetos e mineração, estão na mesma situação, não são sustentáveis, não têm progredido na diversificação produtiva. E hoje se apresenta esse desafio. E hoje também se é apresentado como um selo verde. A ideia é que temos uma transição energética que geralmente acontece nos países dos Estados Unidos e da Europa e da China, que estão muito adiantados na mudança e no parque automotor com os veículos elétricos. E o que não queremos é que de onde saem os insumos, a economia fique sendo impactada negativamente pelo meio ambiente. Que nós queremos ter uma traçabilidade atualmente sobre o fato de que, primeiro, o impacto ambiental seja reduzido, o impacto de onde vem esse insumo, nesse caso o lítio, e pelo outro lado que temos uma distribuição equitativa das receitas geradas e onde se gere também a justiça social. Essas são as implicações hoje desse desafio. E, e ainda não temos umas políticas e para relacionar eh, esse estudo com os temas de justiça fiscal, celebrar esses dias de justiça para as mulheres, temos tocado em quatro pontos que são importantes. E se estão sendo geradas políticas por volta da abordagem de gênero. Também temos visto que a indústria extrativa cria uma oportunidade de emprego qualificado para as mulheres e quais são as brechas que podem existir no em termos de impacto ambiental. Sabemos que a extração de lítio precisa de grandes quantidades de água e isso impacta diretamente nas comunidades e particularmente das mulheres, que são as que estão cuidando a família, que também tem sobre o cuidado e como se estão gerando esses programas de equidade de gênero e também as necessidades de desenvolvimento sustentável, porque se vamos começar a gerar trabalho, como vamos então gerar maiores oportunidades para esses programas. Então, no nessa primeira análise que a gente fez sobre os projetos extrativos, vendo um pouco os hidrocarbonetos e a mineração, tínhamos algumas evidências sobre como isso tinha acontecido. Por exemplo, temos um trabalho em Palos Blancos, aqui em Bolívia, na Bolívia, uma comunidade que está muito próxima a um campo petroleiro chamado de Margarita. É um campo que esteve já há 15 anos em exploração e já nos disseram as mulheres que nas entrevistas, em todos os trabalhos e oficinas que tivemos no lugar, disseram que efetivamente quando existia muito trabalho, começavam as empresas a gerar construções das plantas, que o trabalho era mais para os homens.
existia uma preeminência para os homens, tanto o trabalho qualificado e não qualificado era para os homens. No caso das mulheres, o trabalho que essas empresas traziam era eventual e geralmente não era qualificado. Também existia um período de alta demanda de serviços nas comunidades, porque as mulheres começaram a trabalhar e precisavam de mais restaurantes, precisavam de mais comidas, venda, moradias. E depois de uma etapa de construção que é muito intensiva em mão de obra e que gera um impacto econômico, a empresa depois passa para uma outra etapa onde, não, onde precisam mais pessoal. E eles manifestavam esse boom que vem das empresas, é algo um pouco superficial, que ainda não se conseguiu consolidar, uma vez que a empresa passou para outra etapa. Tivemos essas receitas momentâneas. Então, em termos do meio ambiente, eles manifestavam que existia uma contaminação da água. Haviam aumentado substancialmente quando, em comparação quando não estava essa indústria. E no caso de contaminação por mercúrio, é algo que já é do conhecimento de toda a comunidade e estão vendo essas formas de fazer política, mas ainda não temos nada organizado. E são esses os impactos que deviam ser mitigados ou minimizados. Em termos de saúde, eles manifestavam que existia um aumento de câncer na comunidade também por conta da chegada dessas empresas estrangeiras. Existia uma atividade sexual na área, com maiores casos de doenças de ETS, de madriçostenismo, de abandono de filhos, ou seja, não é um feito que acontece quando temos uma primeira etapa da, pelas receitas dessas indústrias. Tínhamos mulheres que tinham estado desde o momento em que inicia a empresa, e por isso que nos contavam como é que funcionava antes essa zona e depois de 15 anos como é que eles percebem a comunidade. E todo foi mais efêmero, foi um pouco grande por muitos anos e depois ficamos em uma comunidade pequena onde não podemos consolidar nenhum tipo de impacto social nem equitativo para as mulheres no tema produtivo de segurança alimentar. Igualmente, muitos homens que começaram a trabalhar na empresa deixaram de trabalhar no campo. Então, houve a vida ficou mais cara porque já não tinham os produtos que eles produziam e deviam começar a comprar de outras comunidades. E para as mulheres, que são as que provêm a alimentação para a comunidade, também geraram um impacto econômico negativo para eles. Em termos de educação, houve nesse momento um maior equipamento de colégios, nos manifestavam que se diversificaram as áreas de capacitação, mas igualmente isso aconteceu apenas por um momento e apenas por alguns anos não conseguiram uma sustentabilidade no crescimento e na educação das comunidades. E também, às vezes, tem alguns impactos não positivos que a comunidade era uma mobilidade de passo e eles podiam vender esses produtos no momento em que já houve um caminho asfaltado e as comunidades não pararam na comunidade, mas que foram direto para o outro lugar onde se dirigiam, onde se impactavam negativamente pelo desenvolvimento de um caminho asfaltado. E então, sobre quais são os impactos que houveram e em geral, como vemos, quais foram os maiores impactos negativos e foram nocivos, e as oportunidades que nós conseguimos ver na indústria extrativa não conseguiram ser maximizadas e não conseguiram eh, ficar como algo positivo, foi mais sustentável em termos do trabalho e das suas receitas. Então, nós analisávamos quais eram as áreas que podíamos fortalecer nessas mulheres, nessas comunidades, para que essa nova aposta estratégica
possa este, extrair essa política fiscal sobre as receitas que provêm da extração de lítio e como podemos cuidar o meio ambiente para que não possa causar doenças, para que as mulheres possam ter trabalho e como possam se integrar à empresa de um trabalho formal e como ter benefícios sociais que cubram isso e como podemos ter uma parte que gere esses cuidados para que a mulher possa trabalhar e que não tenham que ficar em casa. Tínhamos identificado essas áreas principais e como podemos melhorar os impactos e maximizar as entidades. E depois estão as questões da licença social. É um momento da indústria extrativa onde a comunidade não dá mais ou oferece à empresa a possibilidade de trabalhar dentro dos seus territórios. E essa licença social se mantém através de todos os anos. Estamos falando de projetos que têm 10, 15, 20, 30 anos de duração, e essa licença social deve ser sustentada durante esse momento. E como se concreta essa licença social? Através de políticas que geradas entre a comunidade, a empresa e o Estado. Nesse caso, o que nós pensamos é que primeiro devemos ter um conhecimento sobre o convênio 169 da OIT, que fala especificamente sobre o que é a licença social, o que é a consulta livre, prévia e informada, e também o desenho de políticas para gerar encadeamentos produtivos. E isso nos pode dar a sustentabilidade ao trabalho. E isso pode permitir que as mesmas mulheres possam adotar essas políticas e claramente que deve existir um por parte do Estado que para que isso aconteça. Também né, certificar que os Estados e as empresas possam colocar isso em prática e que vamos então ter esse acompanhamento para que possam ser implementados. Quando falamos de meio ambiente, é importante que as mulheres comecem a conhecer toda a normativa ambiental. A normativa ambiental internacional, hoje temos o Acordo de Escazú, que nos permite ter uma transparência ambiental para ver como que estamos relacionando esse projeto com cuidado ambiental, os compromissos que assumem empresas de cuidado ambiental, que muitas vezes ficam no papel que com esse tipo de normativa, se nós a socializamos e implementamos, vamos conseguir controlar que isso seja efetivo. Também podem participar dos estudos que serão feitos sobre a água e também criar um pouco os comitês do monitoramento socioambiental. É muito importante ter essa corresponsabilidade no cuidado do meio ambiente. Quando falamos sobre gerar trabalho para a mulher, estamos falando da coordenação de políticas com as universidades, com os centros técnicos, para cobrir as demandas que a empresa vai ter. Em geral, as empresas que entram na região devem ter pessoal, a porcentagem de pessoal do estado e eu pensei em uma porcentagem de pessoal estrangeiro. Então, esse programa podemos somar outra política onde uma porcentagem tem que ser também por parte das mulheres. E, portanto, as mulheres devem estar capacitadas no requerimento das empresas. E também as mulheres, o tema de trabalho e também os benefícios que existem no trabalho e serão oferecidos. E também é importante que as mulheres comecem a conhecer para aplicá-las à sua realidade. E quando falamos sobre a questão do governo,
e do tema da transparência, saber quanta regalia vem do seu benefício, porque as normas e comentários recebem uma porcentagem de dinheiro direto para as zonas que são afetadas por esses projetos. Então, as mulheres devem saber calcular e como se chega a essa quantia e claramente definir o momento do planejamento operativo anual do município e definir uma porcentagem dessas rendas que seja utilizada para gerar programas de equidade de gênero e justiça social é algo possível, mas para isso você tem que ter o fortalecimento e capacidades para as mulheres. Eu vou ficar com essa explicação e para eu não seguir com as perguntas. Ou para seguir com as perguntas. Bom, Vero tem que ir embora porque ela começa um evento nesse momento. Muito obrigado, Vero. Agora te agradeço pela tua disposição e pelo apoio de sempre na geração desses espaços onde compartilhamos um pouco, aprendemos um pouco e um pouco também como nós colocamos na mesa os paradigmas que pessoalmente nós mantemos sobre o que acontece por volta de nós. Então, não sei se você quer se despedir antes de sair. E, bom, parabéns pelo evento e muito obrigada pelo convite. Aqui a respeito dos estudos, já no chat deixamos os links para ambos os estudos. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que temos já a informação de contato para que vocês possam intercambiar com as autoras. Caso contrário, vocês também podem compartilhar aqui no chat. E para já encerrar, porque tínhamos guardado uma hora para esse espaço, eu vou compartilhar com vocês as perguntas e poderíamos fazer uma intervenção final para responder as perguntas e para deixar uma ideia, um convite, algo que vocês quiserem compartilhar com as pessoas que participaram. Bom, as perguntas são as seguintes. Bom, a primeira diz assim: a respeito da problemática de possessão de terras que foi mencionada, quais são as recomendações? A segunda pergunta é a seguinte: sendo tão conflitivo o tema da medição tradicional de crescimento e desenvolvimento econômico, quais são as alternativas de medição que você propõe para substituir o PPI? E a terceira diz assim: temos capacidade real de fazer monitoramento no longo prazo sobre os compromissos adquiridos pelas empresas nas indústrias extrativas, porque esse é o problema. As coisas às vezes podem ser atrativas no papel. Essas são as perguntas que deixam os nossos participantes. Vamos fazer ao contrário e talvez, Sandra, se você quer começar. Muito obrigado pelas perguntas e pelo espaço para falar desses temas tão importantes que são tão importantes para a região. Estamos agora em um momento de transição energética, onde todos nós estamos aqui trabalhando e a partir daí temos que cuidar nosso meio ambiente e também ver as potencialidades que temos em termos fiscais para as mulheres. Então, respondendo a essa questão do monitoramento, é verdade. E nós temos trabalhado muito tempo no tema extrativo e eu posso dizer que a partir de 2001 e 2002, a comunidade adquiriu uma força enorme em relação à capacidade que eles têm de parar um projeto, e se desejam dessa forma. Então, e as empresas também têm esse conhecimento. É por isso que hoje estão muito mais abertas a dialogar, a gerar essas políticas de encadenamento, a trabalhar de forma justa também, com os estados de forma transparente, o que é tão importante, mas para isso precisamos do apoio do Estado. E
A minha forma de ver como podemos levar isso para uma prática real tem a ver com a organização. Primeiro, a partir da comunidade, estar organizados e ir pedindo as reuniões, solicitando as reuniões, tanto ao Estado como à empresa, para gerar essas políticas. E quando estejam essas políticas no papel para a implementação, depende de dar essa sustentabilidade e essa continuidade. E aí a comunidade é essa que tem a voz de ir e pedir pela implementação desses acordos. Então, eu acho que é possível e que temos que começar a nós organizar de melhor forma, de maximizar essas oportunidades em termos de renda e minimizar os impactos no meio ambiente, porque na Argentina temos muitos catástroves que diziam não vamos viver tomando lítio. Muito obrigado, Clélia. Muito obrigado a todos. Algo que você me fez lembrar, que eu vi uma publicação há pouco, além dos temas de câncer que acontecem nos lugares de extração e refinação e refino de minerais, e até mesmo dentro das famílias, existem impactos, vieses, a respeito do consumo desses produtos. Não me lembro em quais países, mas dentro da região fizeram um inventário sobre a quantidade de metano, gás que se utiliza para as cozinhas, que estavam em níveis de até 49 vezes dos níveis permitidos nas cozinhas das famílias que utilizam gás para cozinhar. E os que recebem esses níveis de contaminação são as mulheres e seus pais. Não, isso acontece não só do lado da exploração e da exploração, mas do lado do consumo. E acho que as outras duas perguntas também estavam bem direcionadas para a sua intervenção. Eu queria lhes ajudar com isso, com essa. E essa é uma lógica da base produtiva. Isso vai para a base produtiva e os efeitos de retroalimentação do capital, e isso vai pressupor o bem-estar, que na verdade é utilidade. Essas são as patas principais dentro dessa lógica de desenvolvimento, porque e quando nós começamos a partir do uso do tempo, nós devíamos contabilizar não apenas o primeiro triângulo que existe lá, mas todo o que pressupõe o trabalho e em termos de uso de tempo do trabalho produtivo e reprodutivo. Essa justiça econômica enquadrada aí não é como uma pata da mesa, mas também é uma justiça econômica quando se fala dentro da política de cuidado da estrutura social, como foi informado pela Sandra na parte laboral e como incluir o tema do cuidado, do uso do tempo, de espaços de cuidado. E essa lógica econômica e social está enquadrada em uma lógica de justiça climática. Temos um contexto ecológico e de limites territoriais, e essa é a base econômica, é uma lógica de produção e reprodução que, para além do mais, realimenta. Para quê? Para manter a vida. E então não é uma lógica de utilidade
não tem uma base econômica e produtiva de capital. Na natureza temos essa capital de lógica de função e produção para ter um PDI, mas né, é uma lógica de cuidado, é uma lógica que a- abarca, você não poderia pensar em um tema econômico sem pensar nessa questão ambiental, nessas ideias da interdependência e das ecodependências, você não poderia colocar lógicas econômicas ou do uso de tempo sem colocar como que está o tema dos cuidados no interior, porque são interdependentes e ecodependentes. Então, esse seria um pouco o passar de e de fato estão sendo desenvolvidos e tem estudos do que pressupõe quando, por exemplo, mostrava quanto em termos de PDBI para colocar em uma unidade de medida e o uso do tempo e das atividades de cuidado para, e também dos homens. E principalmente vemos nos dados que são principalmente mulheres que, para as atividades de cuidado, eu coloco essa gráfica sobre o que pressupõe e o que faríamos da necessidade de quantificação e análise, também pensar em outras unidades de medida. E a respeito da questão da terra, temos várias lógicas de propriedade. Temos pouca normativa onde se incluem indicadores onde estão proprietários e proprietárias, que não seja total. Muitas vezes você pensa na probabilidade de termos totais e esse aí é um convite para olhar para as particularidades, porque nas particularidades você vai perceber quais são as brechas. As políticas, ou pensemos em termos de política com a transversalidade do que pressupõe o foco de gênero, a transversalidade em termos de orçamento. Na América Latina são poucos os países, talvez são dois ou três que têm orçamento em termos de gêneros. Essas seriam minhas respostas. Eu queria encerrar agradecendo particularmente a vocês, porque vocês foram o foco deste espaço. E a rede lá da Justiça Fiscal e a Latindade para organizar o espaço para a parceria global, para a Aliança Global pela Justiça Fiscal, que no âmbito da sua campanha tem apoiado com o acesso aos intérpretes, a tradução também. Muito obrigada por fazer parte disso e tornar possível que a gente possa compartilhar com outras regiões as experiências na América Latina. E igualmente, como contávamos, essa campanha começou há algumas semanas e tem seu encerramento amanhã. E aí no chat eu deixei o convite para o evento de encerramento da campanha, que será às 8 horas da manhã, hora de Equador. Ele também vai participar lá. E aí vamos ter vozes de outras regiões que poderia ser muito interessante para que participem. Então, sem mais delongas, espero que essa discussão tenha sido mais enriquecedora e inspiradora como foi para mim pessoalmente. E o convite é aberto para que possamos continuar trabalhando juntos e juntos pelo impulso de transformações que garantam uma maior equidade social e ambiental em nossa região. Muito obrigado por nos acompanhar. Tenham dia maravilhoso e a gente se vê no próximo encontro. Até mais.